conteúdos, componentes químicos da membrana, funções da membrana, transporte de substância através da membrana. Habilidades: identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos com manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. Olá, bom dia a todo o estado do Amazonas, a todo o pessoal, tanto da capital quanto do interior, e hoje do nosso todo Enem, né, do nosso aulão do sábado daqui do Centro de Mídia em Manaus, da SEDUC. Estão com o professor Daiso e a professora Luciana, que irão apresentar nossas aulas de biologia. E depois da professora Luciana é o professor Nilton com a parte de física. Então com vocês agora, o professor Daiso e a parte sobre membrana celular, né, professor? Isso, obrigado. Bom dia a todos vocês. Como o professor Nilton nos apresentou, eu sou o professor Daiso, de Biologia, sou biólogo, e nós vamos ter nossa aula, fazer uma viagem na nossa aula de hoje, né? No interior do nosso corpo. Nós vamos lá para o interior da célula, para as membranas celulares. O que são as estruturas membranosas? Antes que eu comente esse conteúdo, essa tela, vamos dizer que nós vamos fazer desde o nosso corpo todo, vamos para os órgãos, lá nos órgãos são formados de tecidos e os tecidos são formados de células. Vocês lembram muito bem dessa parte, né, dos conteúdos que vocês estudaram nas suas escolas. Então, as células, eles têm uma membrana e nós vamos estudar as estruturas que estão presentes nessa membrana. Lembrando que a célula, ela possui um conjunto de lipídios, né? E esses lipídios têm fosfolipídios. Cada célula, ela é composta por essa bicamada lipídica, e essa bicamada lipídica tem essas várias estruturas que eu comentei anteriormente, né? Vamos olhar cada uma dessas estruturas, né? Tem os fosfolipídios, que são esses conjuntos aí de células globulosas com duas cadeias. Tem as proteínas, que em azul, os fosfolipídios estão em vermelho. As proteínas estão em azul. Olha só, eles são um conjunto de estruturas que ligam o meio intracelular ao meio extracelular. Então você lembra disso, que estudou que as células que são formadas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ali é o interior da célula. Então o meio intracelular está aí na parte de baixo da cartela, citoplasma. O meio extracelular é o que está entre uma célula e outra, né? Então tem um conjunto de células e entre uma célula e outra está o meio extracelular, o fluido extracelular. Então, toda a nossa aula de hoje vai estar concentrada na primeira parte da nossa aula nessas estruturas da membrana plasmática. Você lembra desses conteúdos? Então, se não lembra direito, você vai lá pesquisar os seus cadernos, pesquisar o livro, né? Se você tiver a oportunidade de observar um laboratório de informática, estude um pouco mais sobre a célula, sobre os tecidos, né? Hoje nós vamos concentrar nessa estrutura da membrana plasmática, tá? Como eu mostrei anteriormente, essa membrana plasmática, ela é uma bicamada lipídica, aquela que está em vermelho, né? Quais são as funções dessa bicamada lipídica? Elas são responsáveis por todas as propriedades de uma célula, de manter a estrutura dessa célula, de permitir passagem de nutrientes, né? Tudo que nós nos alimentamos, que é absorvido no intestino, vai chegar lá no interior da célula. E ela é responsável por passar esses nutrientes do meio extracelular, que está nos tecidos, para o meio intracelular, lá para ser utilizado pelas organelas citoplasmáticas, né? Outra
a função dessa bicamada lipídica tem o comportamento das moléculas de lipídios, que são os fosfolipídios e colesterol em um ambiente aquoso. Esse fosfolipídio, ele vai manter, né, ele vai ser, o conjunto desses fosfolipídios é que eles vão manter a estrutura dessa célula e outras características dentro do meio onde ele está. Vamos ver como é que é um fosfolipídio. Duas partes desse fosfolipídio. Uma parte globulosa, né, que é a cabeça hidrofílica desse fosfolipídio, e duas cadeias, que ela é uma cauda hidrofóbica. Então, eu vou apresentar a vocês dois conceitos. Hidrofílico é que é amigável, gosta, né, tem relação, faz relação com ambientes aquáticos, com moléculas de água, hidro. Então, imagine só você misturar água e óleo. Então, a parte dessa cadeia que é hidrofílica, ele vai ter boas relações, né, de interação com moléculas de água. A parte da cauda, ela é hidrofóbica. O fóbico nos dá aí um significado de repulsa, de não fazer interações entre essas moléculas. Então, ela é hidrofóbica, a parte que é de lipídio. As duas cadeias não faz relação com água, interações moleculares com a água. Então, é chamado de hidrofóbica. Nós temos aí, se a parte hidrofílica ela está relacionada ao meio extracelular, a parte hidrofóbica vai ter relação com a outra parte hidrofóbica, porque é uma bicamada lipídica, né? Como eu mostrei anteriormente. É uma bicamada lipídica e essa bicamada lipídica só vai ter relação com o meio extracelular e intracelular, essas cabeças em azul que são hidrofílicas. Então, as moléculas com propriedades tanto hidrofóbicas como hidrofílicas são chamadas de anfipáticas. Grave bem esse nome, que ele vai ser importante para as nossas análises das questões do Enem. Aí está uma estrutura, né, dessas cadeias. Então, a cabeça polar, como eu disse, aqui anteriormente estava em azul, hidrofílica, ela tem uma molécula fosfato de glicerol, de colina. Essas são as moléculas que formam a parte hidrofílica do fosfolipídio. E a parte apolar hidrofóbica são hidrocarbonetos. Eles são formados de estruturas lipídicas, formadas de carbonos, e que eles vão ter essa relação. Na próxima nós vamos até viajar agora. Lembra que eu disse que nós vamos fazer uma viagem para o interior da célula. Só as estruturas de carbono, colina, fosfatos, né? Os gliceróis da parte globosa hidrofílica e as duas caudas hidrofóbicas. Olha aí o conjunto de carbonos, né? Então, aí nós temos a estrutura desde a bicamada lipídica. Queridos alunos, eu quero ressaltar que a bicamada lipídica, ela está presente em todos os seres vivos. Todos os seres que são celulares. Todos os seres vivos que estão presentes naqueles 5 reinos, né, da natureza. Ok? Os vírus, lembrando, dada a aula que você estudou dos vírus, eles são acelulares, eles não são formados de células, então eles não possuem essa estrutura. Todos, seja nós, seres humanos, seja uma bactéria, seja um protozoário, que são de outros reinos da natureza, que você estudou em outra aula, né? Eles têm essa estrutura de bicamada lipídica, com proteínas, com glicocálides, as estruturas que estão presentes nessa membrana, e eles também têm essas estruturas numa cadeia, né, de parte globosa, a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica desses fosfolipídios. Tudo bem? Olha, um
responsável por manter a estrutura dessa membrana, dessa célula. Qualquer alteração que tenha, olha a parte hidrofílica e hidrofóbica. As duas partes hidrofílicas, uma é uma bicamada lipídica, elas estão em contato com o meio extracelular e o intracelular, que é aquoso. Se é aquoso, vai ter contato com a parte hidrofílica. E as partes hidrofóbicas, olha só no interior dessa bicamada. As duas cadeias não têm contato com água, tem repulsa à água, então eles vão ter contatos com outras moléculas de gordura, que são os lipídios, né, da parte lipídica dessa bicamada. E elas formam assim uma bicamada lipídica presente em todos os seres vivos. Você viu agora no vídeo, conseguiu visualizar tudo que eu apresentei a vocês, né? Dessa bicamada lipídica e todas as funções de manter a estrutura. Lembrem-se que os tecidos, eles têm estruturas específicas, né? Tecidos conjuntivos, os epiteliais, todos eles vão ter formas específicas e essas formas, quem mantém essas formas são as estruturas da bicamada. Só para a gente lembrar os conteúdos que já foram ministrados por seus professores em todas as nossas escolas. Olha só, proteínas de membrana. Ainda há pouco eu falei da camada de fosfolipídios. Olha as proteínas de membrana. Vamos continuar nossa viagem. Essas proteínas de membranas, ela está agora nessa figura, está em lilás. Tá? Elas conectam o meio extracelular para o meio intracelular. Lembrando que tanto o meio extracelular e o intracelular, eles estão em contato com a parte hidrofílica da membrana. E essas proteínas são um canal que liga. Confia em mim, meus queridos alunos, confia em mim. Tudo que nós nos alimentamos, tudo que é feito da digestão vai entrar para o interior da célula por meio das proteínas. São as proteínas que vão ser um canal de ligação quando o sangue lhe manda esses nutrientes, todas as vitaminas lá para os tecidos, são por meio das proteínas o principal canal de ligação com o meio intracelular. Lembra do conteúdo de organelas citoplasmáticas? Lá no meio intracelular estão as organelas citoplasmáticas. Vou lembrar, membrana plasmática, citoplasma, onde estão as organelas, no citoplasma. É por meio das proteínas da membrana que essas vitaminas, todos os nutrientes, tudo que for para o interior da célula utilizado, vai lá para a membrana. Então elas estão aí, ó, em lilás, que nós acabamos de observar, tá? Então tem algumas funções também. E esses nós vamos observar a partir de agora, nossa viagem, nós estamos aprofundando na viagem do corpo humano. Lembra que eu disse logo no início, nós vamos fazer uma viagem. Vocês estão compreendendo a viagem que nós estamos fazendo? Daqui a pouco na interação, manda pra gente o que você está achando, né? Porque os assuntos nós estamos indo desde a membrana até o interior das proteínas, tudo bem? Constitui cerca de 50% das membranas, da maioria das membranas, então elas estão muito presentes e elas têm as funções de transporte de substâncias. Olha o que eu comentei de nutrientes, outras palavrinhas, metabólicos, dos íons, né? Esses nutrientes, eles vão vir de lá da digestão. Eu falei lá o intestino, que eles vão fazer digestão, né? Conforme o tipo de nutriente que eles vão ter locais de digestão diferentes, então eles vão ser cada vez mais no catabolismo. Você lembra dessa palavra? Metabolismo é formado de anabolismo e catabolismo. Lá no catabolismo, que é quebra, eles vão se transformar nesses nutrientes, nesses átomos, íons, que vão ser levados por meio das proteínas para o interior da célula. Eles fazem ancoragem entre membranas de outras células, tá? O que isso significa? Para manter a estrutura dessa célula. São receptores de sinais químicos do ambiente, né? No glicocálice, são estruturas também presentes nessa membrana, eles vão ligar a outros receptores ou químicos ou também até de outros seres vivos, como bactérias, se caso for acontecer uma patologia. Enzimas
também que catalisam reações específicas no interior da célula. Tudo isso são funções das proteínas que estão lá ligando o meio extracelular do meio intracelular, né, nas membranas plasmáticas. Vamos agora detalhar um pouco mais, estamos nos aprofundando um pouco mais. Fluidez da bicamada lipídica. Também, olha aí, nós estamos vendo no formato de esquemas, não é? A bicamada lipídica, a parte hidrofílica em contato com o meio extracelular e intracelular, a parte das proteínas que ligam esses meios extracelular e intracelular. Então, eles têm funções, não é? Olha só, é importante essa fluidez porque permite uma rápida absorção das proteínas de membrana do plano que estão presentes nessa bicamada lipídica. As ligações peptídicas que unem aminoácidos são normalmente polares. Como não há água, porque é hidrofóbico, né? Não há água no interior da bicamada lipídica, os átomos da cadeia principal formam pontes de hidrogênio. Essas são estruturas, são detalhes dessa bicamada lipídica, tá? Essas porções extracelulares da proteína, eles ligam-se a moléculas sinalizadoras, né, para ocorrer essa transmissão de sinais para o interior da célula. E eles formam canais. Esses canais, eles permitem a passagem dessas moléculas que são solúveis em água. Bem lembrado, ainda não tinha comentado isso. Por meio das proteínas passam aquelas moléculas que são solúveis em água, mas há outras que são solúveis em lipídios e eles vão ter uma passagem por meio dos componentes lipídicos dessa membrana, tá? A superfície desses carboidratos, eles estão aí, ó, presentes como glicoproteínas, são nomes, tá? Que nós vamos só aqui apresentar para vocês, depois você detalha um pouco mais nos estudos, tá? Glicoproteínas, treteoproteínas, glicolipídios, eles estão todos localizados na face citossólica, que é a face, né, da parte das estruturas dessa célula, do meio extracelular. Então, ajuda a proteger contra danos mecânicos e químicos. Também comentei que esses danos, essas estruturas onde estão da membrana plasmática ajuda a manter a sua forma, tá? Então tem os oligosacarídeos, que são por onde essas cadeias de açúcares ligadas às proteínas, e as proteoglicanas, que também são outras cadeias ligadas às proteínas. Isso tudo vai fazer parte do glicocálice, das estruturas que estão presentes nessa membrana e associadas às proteínas. Vamos observar mais detalhes desses carboidratos, dessa superfície celular, que são de carboidratos. Tem funções de oleopolissacarídeos que absorvem água, conferem à célula uma superfície lubrificada. Eles ajudam nesses movimentos, nessas células móveis que estão no meio extracelular, dos glóbulos brancos para poder passar por espaços apertados, das hemácias que grudam nas paredes desses capilares também, isso tudo no meio extracelular. Reconhecimento e adesão de cadeias laterais de outros polissacarídeos, que apesar de curtos, eles se aderem a essas estruturas de carboidratos que estão presentes na superfície da membrana, ou sinal de distinção celular, que são assim como se fossem reconhecimentos, né, policiais, aí tem um termo até entre aspas, do material que nós estamos apresentando para vocês, porque eles apenas reconhecem células com que vão interagir, como o óvulo, como o espermatozoide ou outras respostas inflamatórias. Esses são alguns detalhes das funções presentes nos carboidratos. Um pouco complicado, né? Mas isso tudo é para demonstrar para vocês que nós não é somente sabermos quais são as partes de uma célula. Ah, professor, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Célula não é somente isso. Nós temos um aprofundamento
que temos que estudar para essa célula, para poder nós chegarmos lá, seja no Enem, seja no vestibular que você vai fazer, seja em qualquer avaliação que você vai fazer, você tenha noção desses detalhamentos. E aqui nós cumprimos, tanto eu quanto a professora Luciana, que vai vir a seguir, de Biologia, nós decidimos aprofundar um pouco mais, fazer a nossa aula ser um pouquinho só mais difícil, para que você tenha oportunidade de conhecer esses termos, não são novos porque estão aí, mas esses termos que possivelmente não tenha sido comentado em outras aulas, mas que é necessário nós sabermos para poder a gente se dar bem nas questões que nós vamos avaliar. Não acabou, tá? Nós vamos agora detalhar um pouco mais como é que ocorre o transporte do meio extracelular, lá quando o capilar liberou por meio do sangue, né? Os capilares liberaram esses nutrientes, esses metabólicos, esses íons no meio extracelular, como é que ele vai ser transportado para o meio intracelular. Pensa aqui, ó, você está vendo essa mesa? É uma linha. Essa linha aqui é a membrana plasmática. Aqui está o capilar que jogou os nutrientes no meio extracelular. Ele vai ter que ser transportado para o interior da célula. O interior da célula está aqui, com as organelas citoplasmáticas lá dispersas no citoplasma. Vamos lá fazer a nossa viagem de como vai acontecer esse transporte. Observe. Transporte ativo de membranas, né, nessa célula, tá? Como que são os princípios desse transporte? Então, o interior da bicamada lipídica, né, ele é hidrofóbico, nós já aprendemos isso. E lá vai ocorrer o transporte por meio desse interior. Várias moléculas solúveis em água devem ser capazes de atravessar essa membrana, por onde vão passar por dentro, entre as proteínas. Então, esse transporte ele vai ocorrer por uma diferença iônica, né? Uma diferença de pressão que há entre os íons, né? Todos que estão presentes no meio extracelular e intra. Então, como vai acontecer a pressão para como vai ocorrer esse transporte. Espero que vocês esteja vendo o meio extracelular e intracelular. Está sendo apresentado aí para vocês um conjunto de moléculas, de nutrientes, átomos presentes nesse meio e como que vai acontecer esse transporte, tá? Olha só, eu não vou me detalhar, mas é só para apresentar para vocês o que eu disse ainda há pouco, de que tudo que está liberado pelo sangue no meio extracelular, ele vai para o interior da célula. E aí tem permeabilidade seletiva dessa membrana plasmática. Como que está definida essa permeabilidade seletiva? Se ela é alta, se ela é baixa, média ou baixa, ou se não tem permeabilidade, tá bom? Então, o que devemos saber aqui? Que a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva, vai deixar passar com mais facilidade ou não algumas estruturas que outras, tá? Então, isso depende da concentração também dos íons que nós vamos observar agora, tá? Como que a concentração desses íons, se eles estão diferentes, os íons que estão presentes no meio tanto extra, né, no meio fora ou interior da célula, tá? Então, íons de sódio, íons de potássio, íons de cloreto, íons de hidrogênio, todos esses, eles estão lá presentes. Então, qual é a concentração desses íons entre esses meios fora ou dentro da célula, tá? Então, são solutos mais abundantes no ambiente da célula, né? Nesses que estão presentes nessa célula. Eles são movimentados através dessa membrana celular e eles desempenham uma parte essencial em muitos processos. Imaginem só, nós não temos nenhuma imagem aqui. Sabe o nosso impulso nervoso? Os neurônios, eles são formados por bicamada lipídica. E esse impulso nervoso,
ele ocorre por uma transmissão de íons, só de potássio. Então, se eu tenho uma espetada aqui de um carapanã, né, em casa, de um mosquito qualquer na pele, o meu cérebro já sabe que eu fui picado por esse inseto. Sabe quem foi que transportou? Foram os neurônios. Por meio do quê? Das membranas plasmáticas das células desses neurônios. E por uma bomba que é chamada de sódio e potássio. Eu acabei de mostrar os íons ali, sódio e potássio. Eles estão presentes nessa célula e eles vão ajudar no transporte desse impulso nervoso. Olha só, não é aula de hoje, mas você teve aula de sistema nervoso um dia com seu professor. Mas também tem relação com a membrana plasmática que nós temos hoje aqui. Esses íons, que eu acabei de dar um exemplo somente dos neurônios, do impulso nervoso, que você estudou lá no sistema nervoso, né, com o seu professor, em qualquer escola desse nosso grande estado do Amazonas, está aí. Olha ali os íons, sódio, potássio e outros, né? Cloreto, hidrogênio, cálcio, íons magnésios, todos eles estão presentes. Esse em vermelho que eu comentei. Olha em verde, moléculas hidrofóbicas pequenas, né? Então, eles vão passar pela bicamada lipídica, né? Moléculas polares pequenas, não carregadas, também. Moléculas de água, glicerol, etanol, os íons que eu já comentei, ou moléculas polares grandes que não são carregadas, isso pela camada de lipídios. Não são solutos em água pela bicamada de lipídios, tá aí os aminoácidos e glicose, tá? Outros são carreados pelas proteínas, né? Pertencem a duas classes, esses que são transportados nesses solutos. Carreadoras e de canais. Olha, imaginem, vocês estão vendo essas duas barras? Essas duas barras aí na tela estão representando a bicamada de lipídios, tá? Dessa bicamada de lipídios tem as proteínas, estão em verdes. Está ali o soluto. Esse soluto do meio extracelular para o meio intracelular, eles vão ser transportados para o interior dessa célula. Como vão ser transportados? Vão ser transportados por essas proteínas, tá? Então, elas têm mecanismos de transportar os íons que estão presentes no exterior da célula para o interior, ou o contrário também, né? Porque eles vão e voltam dependendo do que a célula precise para utilizar ou que ela precise para descartar, né, no meio extracelular. Olhe bem essa tela, tá? A bicamada lipídica que anteriormente estava representado, nós já detalhamos, agora elas estão apenas no formato de esquemas por essas duas barras. E as proteínas que já foram representadas para vocês também estão aí em verde. Preste atenção nos locais onde esses solutos, né, eles estão presentes lá numa solução, eles vão se ligar a estruturas dessa proteína para poder transportar para o interior da célula, tá? Ser carreados para o interior da célula, tá? Então aí é um detalhamento necessário para que a gente possa compreender como é que o que nós nos alimentamos vai parar no interior da célula. É desse jeito. Proteínas carreadoras possuem partes móveis e podem deslocar pequenas moléculas de um lado para a outra pela mudança de sua conformação. Então, tem pequenas moléculas orgânicas ou íons orgânicos, tá? E outras proteínas a seguir. As proteínas de transporte de membrana pertencem a duas classes. Então, aí já representadas aí o outro tipo de proteína que com esses mesmos íons, tá? Proteínas de canal. São as mesmas funções, né? Elas vão transportar. Na próxima tela tem o significado dessas proteínas de canal. Depois vocês observem melhor, né, esses detalhes no material que você tem para estudar. Então tá aí as proteínas, são canais iônicos. Eu não vou me detalhar porque eu já comentei bastante, né? Eles vão transportar esses íons
íons que são hidrofílicos para o interior, que vão ser solutos em água para o interior da célula. Tudo bem? Como que ocorre esse transporte? Esse transporte ele vai ter sem gasto de energia, que é chamado de transporte passivo, ou com gasto de energia, que é o transporte ativo. Então, vamos lá ver como é que esses transportes eles vão ocorrer. Agora só basta dizer transporte passivo sem gasto de energia. Transporte ativo com gasto de energia. Olha só a complicação que vem agora. Tá? Nós temos proteínas de canal, tem as proteínas carreadoras, e nas de canal tem transporte passivo, porque é facilitado, é um canal, chegou, passou para o interior da célula. Tá? E nas proteínas que são carreadoras, elas precisa gasto de energia. Quando eu pego uma caixa, né, imagina você em casa, pegou uma caixa de um lado, teve que levantar e transportar essa caixa para o outro lado, você vai gastar, você vai ter que fazer força, você vai gastar energia. Então, nesse transporte por proteínas carreadoras é transporte ativo e tem gasto de energia. Olha só o detalhe, lembrando, né? E o transporte, tanto destas, transporte ativo ou transporte passivo, ele vai se relacionar, ele vai ter uma relação com a concentração dos íons no meio extracelular e meio intracelular. Tanto a concentração, né? Quanto maior a concentração, é claro, vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, isso é o gradiente de concentração, como vai ocorrer o transporte desses íons. Vamos para a próxima cartela, está apresentando o conceito de osmose, que é essa concentração, o transporte dessa concentração do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Esse transporte vai ocorrer pelas proteínas, que eu apresentei há pouco de canal, ou proteínas carreadoras, e ele vai ter transporte com gasto de energia ou sem gasto de energia. Várias palavras para você ter aí no seu vocabulário e estudar, né, depois da nossa aula. Tem aí a pressão osmótica, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Então, apenas aí está representando onde é que está mais concentrado de um lado da figura e ele vai se transportar para o meio menos concentrado por uma diferença de osmolaridade, osmolaridade, né, dessa pressão osmótica que vai ser gerado pela presença de concentração entre o meio extracelular e intracelular. Isso vai favorecer o transporte de membranas. Tudo bem? Vamos ver agora um vídeo. Esse vídeo ele vai representar aí, animado, né, esse transporte entre o meio extracelular e intracelular. A bomba de sódio e potássio é um exemplo de um processo. Você está vendo aí, está em movimento, né? A bicamada lipídica. E essa bicamada lipídica, ela vai estar lá representada com os fosfolipídios. Olha aí a proteína. Olha só o movimento, espero que você esteja vendo. Os movimentos dos átomos, você está vendo aí que eles estão se movimentando para você. Ainda agora deu uma piscada em branco para você olhar para eles. Vocês viram? Olha lá, eles se movimentando. Olha, olha, olha. Tá vendo que eles estão indo lá para a proteína? Ó, proteína carreadora, né? Teve gasto de ATP, eu não comentei no momento. Teve gasto de ATP, ficou fosfato para dar energia e a molécula de ADP voltou. Está sendo transportado para o meio extracelular. Olha lá para o meio extracelular. Tá vindo, tá chegando outro átomo lá, ó, tá chegando em lilás, chegou na proteína, viu? A proteína carreadora, os sítios, né? E agora ele vai ser transportado, olha só, do meio extra para o meio intra. Está sendo transportado e liberou no meio intra. Nós poderíamos passar o dia todo vendo esse vídeo. Bonito, né?
Mas você viu agora. Pode procurar aí no seu celular, pela internet, pode procurar que você vai encontrar vários desses vídeos que tem. O transporte pelas proteínas é um assunto muito necessário para a gente saber. Ele é essencial para manter a composição nesse meio intracelular, né, do transporte de solutos, a uma concentração mais baixa do lado de fora e do lado de dentro da célula. Tá bom? Vamos para a próxima. Só para citar, esses transportes, porque nós vimos no vídeo, eles são transportes acoplados, eles se ligam a essas estruturas. É necessário uma molécula de ATP, adenosina trifosfato, que vai dar energia para que esse movimento ocorra. E aí, essas bombas, né, esse transporte, eles são movidos em algumas estruturas por meio de luz, como nas células bacterianas, tá bom? Uma vez esses vídeos, eles vão estar relacionados ao transporte de sódio que tem entre esses meios extracelular e intracelular, como eu disse, o gradiente de concentração que há entre essas células, tá bom? Então, todas as células animais, eles vão utilizar esse gradiente de concentração para o transporte de suas proteínas. Aí tem a bomba de sódio e potássio, eles vão estar relacionados ao transporte dessas células, né? Nós vimos no vídeo, então, tanto em bactérias, nos neurônios, em todas as células dos tecidos do corpo, vai haver essa troca de íons entre o meio extracelular e o interior da célula. Muito obrigado, quero agradecer a presença de vocês nesse sábado, tá? E continue com as nossas aulas ainda de hoje, do aulão, né, para você. Obrigado. A sua aula continua no próximo vídeo.